Eu sou Mariângela Wagner, esse é o meu diário do coronavírus. Eu estou mais uma vez aqui nesta quarta-feira, 17 de junho de 2020. Hoje é o segundo dia do novo decreto. Do governador Eduardo Leite e dos respectivos prefeitos. Esse decreto passa a valer até o final de junho, dia 30 de junho. Eu venho aqui mais uma vez com o meu diário, que nessa manhã já começou turbulento, com seu terrorismo, espalhando e contaminando ódio com a nova guerra oportunista que pega carona com o negro morto, George Floyd, que foi morto após ser preso, quando 4 policiais, ao tentarem rendê-lo, em uma abordagem de mais de uma pessoa, tentaram rendê-lo. Em mais uma de suas tantas infrações cometida ao longo de sua vida. Eu sou contra a violência e discordo de práticas violentas, o uso indiscriminado dela. Mas isso não quer dizer que eu seja uma hipócrita em concordar com bandidos. Ao ponto de idolatrá-los. E fazer deles o herói, como a mídia quer, e está conseguindo fazer com que os ignorantes, que não estudam as reais manipulações perigosas desta atitude. Pegar carona em fatos de outro lado do mundo e trazer para o Brasil esta bandeira racista e despertar o ódio e a violência com a ajuda de única e exclusivamente um povo ignorante e envolvê-lo na politicagem corrupta que usa tais meios para dominar as mentes vazias de jovens inúteis e despreocupados que não sabem ao certo nem o motivo de estarem saqueando, quebrando o patrimônio público e o comércio do trabalhador, que acorda cedo, enquanto esses vândalos, dormem tranquilo na sua inutilidade. A nova guerra agora é atacar a polícia. Mostrar a polícia batendo, matando inocentes trabalhadores, homens, subjugando o trabalho destes homens. Homens da polícia são homens preparados para o trabalho. Eles estudam para honrar as suas fardas.
E hoje eu estou puxando um pouco para esse assunto da desmoralização da nossa polícia. E eu não estou aqui dizendo que todos são iguais, pois juntos das maçãs existem também as maçãs podres, aquelas que contaminam. Tem que ser afastadas, tem que ser tiradas. Mas fazer disso a desonra de uma elite que vai às ruas e está na linha de frente do crime, que vai para as ruas e nem sabe se volta, fazer disso homens acostumados com a pior e mais degradante profissão, acostumados a ter de administrar as piores e os mais horríveis casos e atitudes mais baixas que o ser humano é capaz de cometer, e a mídia usa isso contra esses homens. Eu não vejo elogios pelos seus feitos, só condenação pelo seu trabalho. Trabalho este que não é para qualquer barra bosta, que se chama homem, que se chama homem de verdade, a desdenhar o trabalho da polícia. E eu sou uma cidadã comum, mas eu sou justa. Eu estou vendo o que está acontecendo e faz parte de um grande complô, junto com muitos outros que nesse momento está em nossa pátria. Eu sei que lugar de marginal, de bandido é na cadeia. E por incrível que pareça, parece nessa cadeia existe marginal à espera de uma chance que, se bem tratado, que se bem trabalhado, pode sair de lá melhor do que entrou. Mas para que investir nesta gente? Para que investir nesta gente? Para que se dar o trabalho de separar os de alta periculosidade? Junto com os ladrões de galinha? Então aparece uma epidemia de um vírus chamado Covid-19, SARS-2 ou Xing Ling. A grande oportunidade aparece de, ao invés dos presos ficarem presos, voltam às ruas a praticar crimes. Chefes de facções, ladrões, bandidos, estupradores, todos soltos. Até os que estavam fora, presos em outras localidades, vêm se juntar aos amigos parças. Em meio a tudo isso, estamos aproximando do inverno. E com isso, um novo decreto é lançado nesta terça-feira, 16/6/2020. Terça-feira, primeiro dia do novo decreto. Hoje é o segundo dia. E casualmente, em conformidade com a nova testagem de vacina, que foi um acordo entre João Dória e o governo chinês, assinado em agosto de 2019. Acordo esse negociado antes da vacina chegar ao Brasil. A vacina foi testada em 2 fases na China. Deu certo em macacos rhesus, da raça rhesus. Agora, pelo acordo chinês, vem testar a vacina no Brasil. E escolhem 9.000 voluntários para testar a vacina.
Mas todo o Brasil está recebendo vírus. O vírus chegou ao Brasil em janeiro. Conforme o novo decreto, e com o avanço da pandemia do novo coronavírus na cidade, prefeitos se reúnem para estabelecer a padronização do novo decreto, que passa a vigorar nesta terça-feira, 16/6/2020, onde buscam reduzir a circulação da população nas ruas. E eu passo hoje no centro para ver como está o movimento e a circulação de pessoas na rua. Em meio ao fechamento de muitas lojas, no intuito de impedir o grande fluxo de circulação nas ruas, para evitar o contágio do vírus, medidas importantes e significativas nessa hora, mas fogem à conduta das regras impostas e vai longe de se propor aos termos desse novo decreto, como, por exemplo, as aglomerações do transporte público registrada pelos usuários, trem, ônibus lotados, sem álcool, conforme haviam firmado com as novas medidas de higiene, fornecimento de álcool e a limpeza do transporte para os usuários que fazem uso. Em meio a tudo isso, a tanta desgraça, a tanta tristeza, a tanta corrupção que estamos vendo em mais esse ano de 2020, que todos acreditavam ser um ano de grandes realizações da política, na economia, nosso Brasil estava respirando um pouco melhor. Hoje nem as crianças estão na aula. E existem os disparates, os verdadeiros horrores que estão cometendo com os nossos brasileiros. Como, por exemplo, no Hospital Cruzeiro do Sul, em São Paulo, em Osasco, quando alguém morre de Covid, isso foi dado o nome de propina da morte. Quando alguém morre de Covid, do coronavírus, para ver o corpo por 1 hora, a família tem que desembolsar R$ 2.500. R$ 2.500 por 1 hora, para se despedir do seu ente querido. R$ 2.500. Denúncia de cobrança por velório dentro do hospital para deixar ver o falecido. Tudo negociado com o médico, que chama a família na noite do óbito ou quando alguém morre. Então é negociado o valor para a família. Após pagar o valor, o corpo é liberado. Meu Deus, a que ponto chegamos? Para onde estamos indo? E onde tudo isso vai parar?
O médico chama a família na noite do óbito, quando alguém morre. Aí o médico libera o corpo da pessoa morta, do falecido. A família paga para ter esse privilégio, como falam eles. Para eles é um privilégio. Como fala a assistente social, que diz também que tem que ser muito rápido e tem que ser tudo certinho. Entrar com luva, máscara, para se despedir. A despedida dura de 1 a 2 horas, depois o caixão é levado. Essa denúncia foi feita num programa onde o repórter passa por parente do falecido. Além de enfrentar o fechamento das lojas com a pandemia, as poucas lojas abertas ainda são assaltadas. E facilita para o bandido o uso da máscara, porque daí ele não consegue ser identificado. Eu gostaria de estar falando aqui muitas coisas bonitas, florzinhas, frufru, enfeitinhos, mas não dá. Não dá porque está fugindo tudo aquele contexto do que é o meu diário, da realidade do coronavírus no momento que estamos vivenciando tudo isso. Muitos usuários reclamam que fora do trem estão em lugares marcados, o distanciamento existe, mas dentro do trem e nos ônibus eles ficam tudo amontoados. No Rio de Janeiro foi preso Carlos Frederico, mais um superintendente. 18 milhões foi o prejuízo. 18 milhões foi o desvio. Rio de Janeiro entra na segunda fase da flexibilização. Amadeu Boeira, prefeito de Vacaria. Vacaria que está com a bandeira laranja e o comércio funcionando. E ele se nega a fechar o comércio. Está com a bandeira laranja e continua funcionando. Ele se nega porque a cidade teve um paciente na UTI, 6 pacientes estão internados e tem 30 vagas no Hospital Nossa Senhora de Oliveira. Eles tentam contato, o prefeito de Vacaria tenta contato com o governador, bem como os deputados, mas não é recebido. Quatro meses de pandemia. Eles têm um só hospital regional, não tem hospital de campanha, estão controlando muito bem o Covid-19.
E eles reclamam que o governador não reconhece as regiões, ele desconhece as regiões. Deveria ir fazer uma visita e conhecer verdadeiramente o que está acontecendo. Santa Maria, bandeira laranja. Lojas fechadas. Ela está em risco médio. 7 leitos ocupados na UTI. 79,2%. E isso foi o que influenciou a mudança na bandeira laranja em Santa Maria. 30 leitos comuns, 55 leitos clínicos, 100 leitos ocupados. Regiões da Serra, fronteira oeste, permanecem em vermelho. Vermelho é a bandeira de alto risco. Uruguaiana não registrou óbito, mas vai manter a flexibilização. Alegrete, São Gabriel, Uruguaiana estão com a bandeira vermelha, mas não respeitam o decreto. Falam que não tem consenso com o governador do estado. Estão mandando um contingente para lá para fazer negociação. A Serra está com a bandeira vermelha. Alguns municípios ignoram a decisão normal. Aliás, eles querem dia normal, ignoram a decisão. Como o prefeito de Farroupilha, Pedro Pedroso. E o povo todo está na rua, lojas abertas, e eles dizem que eles estão seguindo as regras. Eles querem separar os campos de cima da serra em 2 partes. A região da uva e do vinho. E a outra parte em 4 municípios. Bertolucci, prefeito de Gramado, é a favor de criar as micro-regiões. Capazes de destacar-se da região da macro serra e não serem confundidos das demais. Ele fala que ele tomou todas as providências, todos os cuidados com cautelas, medidas curativas. Essa divisão na Serra, muitos municípios dependem de Caxias do Sul. Estão fazendo um trabalho de muito estudo. Se vão dividir ou não as regiões, conforme a Secretaria da Saúde. Porque eles têm medo que os casos acabam tudo estourando em Caxias do Sul. Algumas cidades ignoram a restrição pelo governador. Alegrete, São Gabriel e Uruguaiana. Em Londres, o Reino Unido, com seus testes clínicos para a nova vacina.
Um novo tipo de esteroide, derivado da dexametasona, para aqueles que dependem de respiradores, reduz o risco da doença. E o que eles dizem é que poderia ter salvo 5 milhões de pessoas com essa simples medicação. E segue o meu diário do dia a dia, dos acontecimentos, de tudo que está influenciando. Pelo que eu estou vendo, o comércio está naturalmente, povo na rua, tudo tranquilo. Seis presos. Seis presos. Polícia gerente de teleentrega. Polícia prende gerente de teleentrega de drogas. 3 gerentes. Repassava a droga para 5 motoristas que faziam a entrega. Um dos chefes era Leandro Silva de Melo, o Colorado, chefe do tráfico, foragido. Dez mandados de busca e apreensão por pornografia. Hoje, porque ontem também aconteceu a prisão. Uma jovem de 18 anos é colocada num carro e desaparece. Ela foi no encontro com amigos. Ela recebeu uma ligação, pediu para os amigos levarem ela na casa dessa pessoa que ligou. Os amigos levaram, muito contra gosto, a deixaram lá. E quando foram buscá-la, depois de várias ligações, não conseguindo retorno, foram atrás, não encontraram mais. Não deu mais nenhuma mensagem. Conforme a polícia está investigando, homens carregando de dentro de uma casa residencial para dentro de um veículo. Um está preso, o outro está foragido e o caso está sendo investigado. E ela não foi encontrada ainda. FDA tirou o status da cloroquina. FDA é que nem a ONU. Mais ou menos isso. Ela tem um poder muito alto nos Estados Unidos, ela que rege lá. Ela tirou o status emergencial da cloroquina em entrevista hoje. O prefeito de Bagé, no começo da pandemia, tem o mesmo pensamento que o prefeito de Vacaria. Não adianta cuidar da saúde e descuidar da economia. Quiseram fazer o mesmo em Bagé. Levando freezer para depósito de corpos, estocar corpos. Mas o prefeito não deixou, não permitiu. Abriu o comércio e disse que ia cuidar da saúde da população. Vacaria tem 70 mil habitantes.
Já fez 40 quilômetros de pavimentação. E não vai deixar o comércio fechar. Ela quer que o Rio Grande do Sul, o povo volte ao trabalho. Amadeu Boeira não entende que alguns deputados tentam falar com o governador e não são ouvidos. E a avó é idosa, tem diabetes, não posso. Alguns governadores tentam entrar em contato com... Alguns deputados tentam entrar em contato com o governador, mas não são ouvidos. E nem o prefeito de Vacaria é atendido. E assim o prefeito descumpre o decreto estadual. Apesar de mudanças, segue com as medidas. E eu sigo aqui com o meu diário deste dia, em que tento relatar um pouco nesse segundo dia de... Estamos no segundo dia do decreto. E eu sigo aqui fazendo o meu diário caseiro. Mostrando um pouco do que está acontecendo em nossa cidade. Aqui é o shopping, movimento do shopping. Vamos dar uma olhada. Tudo tranquilo.